Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela. Uma iniciativa do Instituto Pulsar, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso quarto programa Cuca Leve, aqui na Vibe Mundial. E nosso último programa gerou muita curiosidade, hein? Foi polêmicas. Energia nos relacionamentos. Ficamos muito felizes com a interação. A gente não esperava um retorno tão grande, igual obtivemos. E hoje nós iremos falar a fundo sobre a medicina do habitat. Isso aí. E aí, Flavinha, você pode começar a falar um pouquinho sobre o que é a medicina do habitat? Então, como eu já falei lá, né, no nosso início, eu sou arquiteta, né? E na arquitetura, a gente planeja, né, os ambientes para que eles fiquem de uma forma organizada, vamos dizer. Aquele espaço ali que a gente tem, que é em branco, né? Uma tela em branco, a gente vai criar um projeto para que fique tudo organizadinho, de uma forma que a pessoa tenha uma boa energia ali, uma boa vibe, né? Uma boa que se sinta bem dentro daquele ambiente ali. Mas muitas vezes só a arquitetura ela não consegue fazer esse processo, né? Verdade. Nós vamos fazer o máximo possível para colocar uma cor legal, né? Onde a gente estuda a cromoterapia. A luz adequada. A ventilação adequada, a insolação, tudo isso a gente vai fazer com as técnicas da arquitetura, né, da construção, enfim, do que a gente aprende e o que a gente vivencia no dia a dia, a gente vai fazer o máximo para que aquela casa, ou aquele apartamento, né, aquele ambiente esteja bom, né, organizado de uma forma boa, né, para que aquelas pessoas se sintam bem e que funcione, que é o principal, né, que tudo funcione muito bem. Mas algumas vezes a gente não consegue ser plenos nisso. E aí entra a medicina do habitat. Por quê? A medicina do habitat vai trabalhar também com a energia, como a gente falou no programa 3, que a gente falou sobre relacionamentos, a gente vai trabalhar com a energia daquelas pessoas que estão morando naquela ali, casa, né? ou trabalhando naquela empresa. Então, a gente vai ter um ponto a mais. Não só paredes, cores, luzes, mas energia de pessoas. E do planeta também, né, Flavinha? E do Porque nós planeta temos também. a malha energética, né, que Sim. circunda todo o planeta, que são as linhas Hartmann. Isso. E as linhas Curry, né? E elas influenciam muito na nossa muita saúde, coisa. no nosso humor. Sim. E aí o Marcelo pode explicar um pouquinho melhor sobre elas. Como você falou, é uma malha, né? E como uma malha, a gente entende que há cruzamento dessas linhas, né? E ela circunda o planeta inteiro. Esse encontro dessas linhas, o ponto de encontro dessas linhas, potencializa aquela energia ali, tá certo? E ela vai trazer de forma muito forte aquilo que está no subsolo, né? Se o ambiente ali abaixo do solo, né, no subsolo, é algo que não é bom, uma rede de esgoto, por exemplo, infiltração d'água, né, os veios d'água, né? Aquela energia que está ali, ela vai sublimar, ela vem para cima, né? E se porventura a tua casa, ou pior, né, a sua cama esteja sobre aquele pontinho energético ali, vai trazer coisas não legais para a sua saúde, inclusive o câncer. E seguindo esse exemplo das linhas Hartmann, né, Flavinha, nós tivemos há pouco tempo uma cliente que nos procurou com problemas de saúde. Sim. E nós fomos até a residência dela e lá foi identificado um ponto, né, de linha Hartmann em cima da cama. Foi da cama dela. Da cama. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse exemplo, Flavinha? E ela já tinha um câncer de repetição, né? Ela teve um câncer primário e aí ela se curou desse câncer primário e retornou, né? Teve
um retorno de um outro câncer, Sim. né? E ela estava em tratamento desse câncer, né? Continua. Quando procurou a gente. Sim. E para fazer justamente essa parte de harmonização do ambiente dela. É a geobiologia, a medicina do habitat. Que é a medicina do habitat. E na anamnese, ela foi contando pra gente, né, um pouquinho da história dela, né, dela pessoal e dela como ela vivia naquele ambiente. As pessoas que moravam com ela, né, como aquele ambiente foi criado, como era o dia a dia daquele ambiente, porque é assim que a gente faz também a anamnese de todos os clientes, né? E ali a gente foi anotando e a gente foi fazendo o mapeamento, né? das linhas de Fizemos Hartmann. a teleradiestesia primeiramente. Também. Antes de chegar no ambiente, né, de Sim. forma distante, né, Sim. avaliamos o ambiente ali, Isso. vimos vários detalhes, né, que Pontos eram pontos patológicos negativos, né? mesmo, que traziam uma energia não tão legal, né, para a saúde física dela e também da família dela, né, de quem vivia ali, né? E o que eu queria ressaltar, Bárbara, é o seguinte: o ponto de Hartmann está ali, foi identificado, vai me fazer mal, pessoal. Não é de uma hora para outra, né? É uma longa exposição que vai trazer esse problema, tá certo? E muita gente pensa também que a correção desses problemas, né? É instantânea, não é. Até pode acontecer, né? Por várias questões que ainda estão ocultas, né? A gente ainda não consegue alcançar essa realidade, como a parte espiritual, por exemplo, né? Mas a gente tem que entender que há um curso, né, a ser seguido, o tratamento. Um processo. Né? Então, cabe ressaltar isso aqui, porque a gente não quer vender milagres. De jeito não nenhum. Nem cura, nem milagre. Não é. E no mercado aí tá cheio dessas coisas. A gente não se trata, nosso trabalho não é isso, não. Não. Tá certo? E hoje em dia, né, Marcelo, a arquitetura, ela está trazendo mais consciência também sobre a medicina do habitat. A medicina do habitat. Então, é claro, né, numa cidade grande, não tem como a gente mapear para que todos os prédios estejam de residência estejam corretamente posicionados. Mas hoje, quando se planeja já a casa por dentro, vamos dizer assim, ou um escritório, né, ou uma empresa, enfim, a arquitetura já está levando em consideração e por isso chama a gente também para fazer um trabalho em parceria, né, com arquitetos, né, para que a gente avalie, né, e consiga também junto com eles, na hora que eles estão fazendo o planejamento do ambiente, eles consigam ter menos influência possível dessas linhas Hartmann, né? Sim. E não somente, né, isso. Toda a questão ali, como você falou, né? Hoje, os espaços, né, nas cidades são menores. Sim. Né? Hoje, o engenheiro, o arquiteto, ele já não tem tanta liberdade de trabalho assim. Né? Eles conhecem essa realidade científica, tentam da melhor forma colocar em prática, mas a gente sabe que às vezes não é possível. Né? E o edifício tem que ser construído, a casa tem que ser construída, porque ele está sendo pago para isso. Né? Então, esses profissionais entram em contato conosco para diminuir esse impacto dessas energias que não são legais. Tá legal? Então, antes de se construir alguma coisa, é importante que se tenha noção ali, né? E também, quando você já compra um imóvel, né, já construído, antigo e tal, você tem que entender a dinâmica energética do que está acontecendo ali. Né? Você não vai colocar a sua cama no quarto de qualquer forma. Até se colocam, né? Por falta de conhecimento, né? As pessoas vão arrumando de qualquer jeito os ambientes. Do né? jeito, da maneira que viável, entende, que né? conhece. E aí o nosso programa, né? O programa Cucalev, o Instituto Pulsar, ele tem esse objetivo, né? De trazer esse conhecimento, essa né? conscientização. Essa Do conscientização. quão é importante, né? Verdade. A medicina do habitat, juntamente com as terapias, né, que nós trabalhamos,
eu fiquei encucada, Marcelo, que tem uma coisa muito importante também que a gente já identificou em um trabalho nosso de geobiologia e que a gente ainda não falou. Pode falar. Que é sobre a chaminé telúrica. Eu acredito que nossa audiência nunca deve ter ouvido falar sobre. Não. Eu acredito, inclusive, que geobiologia, medicina do habitat, talvez não tenham ainda sequer ouvido falar. É verdade. Né? Então, já começa de uma forma muito bacana, né? Trazendo toda essa realidade. Que de uma forma muito rápida, né? Que não é somente isto que estamos falando, né? É algo muito mais profundo. Mas no nosso tempo, que é curtinho né? aqui, que nos proporciona poder falar, a gente vai tentar trazer da melhor forma possível. A chaminé telúrica, né? Ela advém, né, do subsolo ali, da parte telúrica, né? E que às vezes é difícil de você localizar. Ela existe, é algo tremendamente forte, né? E que impacta de forma ainda maior, né, os ambientes. Teve um caso de uma cliente nossa aqui de São Paulo, inclusive, que um corredor dela, né, próximo ao quarto da filhinha dela, havia ali a manifestação dessa chaminé, né? Ali, inclusive, através dessa forte energia, abriam-se portais, né? A gente vai falar dessa forma, para o plano espiritual, né? Ali tinha um grande fluxo de passagem, né, de consciências desencarnadas. E é importante lembrar que a gente faz toda essa identificação e essa análise através de aparelhos, ferramentas. Não é invenção. O Instituto Pulsar, juntamente com o Cuca Leve, tem todo o equipamento necessário para fazer essa avaliação. Não é uma coisa que surge da nossa mente, nós imaginamos. Nós temos aparelhagem aqui, né? Nós temos 2 exemplos, mas é um vasto equipamento que nós levamos e que faz essa identificação. E muitas vezes coincide com a nossa intuição também. Pela percepção do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento. Nós utilizamos também o pêndulo, né? O famoso pêndulo, né? Na parte ali da radiestesia, que não é um oráculo. Muita gente vem aí usando como oráculo, não é um oráculo. Uma brincadeira de balançar, né? É uma ferramenta de trabalho muito rica, né? Quando se sabe utilizar. E através dele a gente consegue identificar veios de água, né, que passam no ambiente. Tem, além do pêndulo, do all-hold, aura meter. Exatamente. Existe uma vasta. E nós temos essas ferramentas que nos auxiliam, né? Aqui a Bárbara mostrou, né? Aqui tem o K2, né? É o famoso aí caça-fantasma, né, utilizado aí por muitos. Temos o EMF, né, que ele vai avaliar o campo eletromagnético, né? E a gente sabe que a energia se manifesta por ondas, né? E quando essa onda de energia ela tem uma anomalia ali, né? Ela tem um movimento ali muito acelerado, por exemplo, isso impacta ali, né, na realidade energética do ambiente. E aí a gente usa os aparelhos para detectar o eletromagnetismo dos aparelhos domésticos. Sim, né? também. Vezes, não somente a parte espiritual, né? Porque às vezes a energia da sua geladeira, da sua televisão, da sua rede Wi-Fi está prejudicando a sua saúde e você nem imagina o porquê que você chega na sua casa ou no seu trabalho, né? Como são ambientes onde a gente passa a maior parte do tempo, porque a gente fica enjoado, por que eu tenho dor de cabeça, tonturas, cansaço, né? Estafa, desânimo, estresse. E às vezes você está muito bem, chega na sua casa, não se sente tão bem. Verdade. E deveria se sentir, porque a casa é o nosso recanto de paz. Nosso Deveria templo, ser, né? Primeiro, o nosso templo somos nós, e depois é onde a gente está vivendo, né? Exatamente. E aí, a grande maioria não tem conhecimento, o que está te afetando? Verdade. E aí chegam, né, os nossos clientes que trazem todo esse questionamento de eu chego em casa, não me sinto bem. Eu chego na minha empresa, tudo dá errado, eu fico estressado. E através desse aparelhinho, a gente faz a identificação do quanto o seu ambiente pode estar sendo poluído, afetado pela energia desses equipamentos. Nós sabemos, né, que existem agências controladoras, né, reguladoras, né, dessa parte energética aí, né, como a Bárbara falou, a geladeira, os eletrônicos, né? A rede Wi-Fi. Mas a gente sabe, pessoal, que com o decorrer da utilização desses aparelhos, esse controle vai ficando defasado, não é verdade? Às vezes o aparelho vai ali apresentar problemas técnicos, né? Que vão ali gerar uma energia não legal, influenciando a vida ali do cotidiano. Com certeza. E se você sofre alguma coisa assim diferente na sua casa, como luzes que acendem,
eletroeletrônicos que queimam Luzes sem que acendem explicação. sozinha, Luzes né? que acendem sozinha. Eletrodomésticos que queimam sem explicação. Ou você está passando por algum momento onde todos os seus eletrodomésticos deram defeito. Existe sim uma resposta para isso. E através da medicina do habitat, a gente consegue fazer esse levantamento e as correções necessárias para que o seu ambiente, seja do seu lar ou da sua empresa, se torne um ambiente mais favorável e saudável para Isso. você e para todos que ali habitam, né, Exatamente. Flavinha? E a gente, né, do Instituto Pulsar, a gente acabou criando essas metodologias, né, próprias por conta dos feedbacks, dos retornos dos clientes, Sim. né? Porque a gente ia fazer a geobiologia, vamos dizer, tradicional, e quando tinha um retorno, O feedback não era tão positivo sempre quanto a gente ficava alguma esperava. coisa ainda como se estivesse faltando. Sim, sim. E aí, conforme a gente foi trabalhando, se especializando, a gente foi criando a nossa metodologia, Exatamente, a nossa que própria hoje- técnica. a nossa própria técnica, que é a medicina do habitat, não somente a geobiologia, Sim. mas também somando a medicina do habitat, que é essa harmonização do seu ambiente através dos nossos equipamentos, né? Mas também, que é importante que a gente não falou, é que nós vamos fazer também o tratamento, né? O auxílio e a ajuda das pessoas que Sim. estão ali Pós, o envolvidas. Não adianta né? somente tratar o ambiente. Não. Ou né? você somente tratar a sua saúde, Sim. né? É. Espiritual, emocional. Você Exatamente. tanto tem que tratar a saúde do seu ambiente quanto a sua No própria. programa anterior, nós falamos Falamos desse sobre de isso. relacionamentos, nessa troca Exatamente. energética, né? Então, a medicina do habitat, ela tem muito a ver com o programa anterior que a gente Sim. falou sobre relacionamentos. Verdade. Porque essa troca, né, no mesmo ambiente, aí você pode até estar me perguntando, que me veio agora aqui essa pergunta, mas eu moro sozinho ou sozinha, né? E como é que eu vou ser afetado ou afetada por isso? Mas existem, Sim. né? Tem a vida A energia, a vida fora daquele da ambiente. casa, né? E a gente leva muita coisa para dentro da nossa E casa. às vezes a pessoa recebe também visitas, né? Sim, Ou até sim. mesmo, às vezes, o próprio entregador que vai ali na porta da sua Aham. casa Levar e não um tá objeto, muito bem, você né? recebe esse objeto. Exatamente. Ou você faz uma compra online, Sim. né? Que agora tá super em alta, você Sim. recebe aquela compra. Uhum. Ela traz uma carga energética Sim. do ambiente onde ela esteve, Sim. com quem ela esteve. É bem sutil, né? É. Sutil essas questões É. e elas fazem parte do dia a dia, modificando assim toda a nossa energia. Com certeza. É isso aí. Então, é um composto, Sim. né? Não é só uma coisa, né? Existe uma composição de fatores que a gente vai analisando, né? Dentro Sim. da radiestesia e criando aí as soluções para Pra amenizar, né? Flavinha, essas até aqui a questões. gente falou Ah, da residência, Isso. né? Mas a gente sabe também que essa dinâmica acontece nas empresas. Com Sim. certeza. Não é? Em maior proporção E até, em né? larga Porque escala. tem aí, muito mais fluxo de pessoas dentro de uma empresa do que na nossa casa, na nossa residência. Fala para a né? audiência, o que pode estar acontecendo na empresa dela se tiver essas intervenções aí? Então, a gente, de repente, vocês estão tendo perda de dinheiro, né? Isso aí. De contratos Eu não quero fechados. perder dinheiro, não. Nem eu. Então, a gente acaba percebendo dentro das empresas que as metas não são alcançadas, né? Que os contratos ficam bloqueados, estão prestes a fechar aquele contrato, que é um contrato bom, né? Que vai trazer uma boa solução para aquela empresa, e os contratos não vão à andam, frente, né? não andam. Ou até mesmo também questões jurídicas, né? Jurídicas, Que ficam paradas isso. por anos. Isso, exatamente. E não existe uma causa específica, e com o trabalho radiestésico e com as correções, essa causa começa Tudo vai a ter uma dando certo, movimentação, né? E temos Isso. também relatos, né? Tem, Também. inclusive Lá o na nosso... nossa rede social. Não, sim, lá tem os Tem testemunhos. todos Vale a os pena testemunhos, visitar lá, é. pessoal. Vale. Visita lá nosso TikTok, Uhum. nosso Instagram, e vocês vão ver esses relatos aí que a Bárbara está falando. Isso. E não é invenção nossa, não. Não. É o feedback dos clientes. E também, tá? deixa eu deixar um ponto aqui Claro, que a gente não Bárbara. falou dentro da Pô, medicina do vamos lá. habitat, que é o nosso diferencial, Sim. o nosso É. desenvolvimento, O que que é a é? TCI. Ih, legal, né? Pode Né, falar. dentro do nosso trabalho de geobiologia, nós usamos a TCI, que é a transcomunicação instrumental. Uhum. E ela advém de como que nós descobrimos isso, né? Como que a gente identifica através de aparelhos. Não é coisa da nossa cabeça, da nossa mediunidade que todos nós temos. É através de aparelhos que dão
vão comprovar ali, né? Um total em outros episódios apoio. aí do Já nosso programa, sobre, abordamos nessa sim. temática, né? Que faz parte desse diferencial, Sim, né? e validam ali, né, todo o processo, né? Você receber ali uma notícia de um ente falecido seu, qual explica que ainda vive ali, preso àquela realidade material. Para te livrar daquela dor, daquele apego que te influencia energeticamente e negativamente, né? Isso daí realmente é um diferencial. Eu acredito que aqui, né, nós somos os únicos, né, a trabalhar a radiestesia, a radiônica, a geobiologia. Não vimos ainda ninguém. Ainda não vimos, inserindo a transcomunicação. Existe, né, a prática e o estudo, né, da transcomunicação ali, né, por outras pessoas, renomadas pessoas, mas inclusive. Dentro da medicina do habitat, eu acredito juntando, que não. Né, esses saberes, né, eu ainda não vi. Né, e isso traz cara, tirando a modéstia, né, traz a perfeição para o nosso trabalho. Né? É algo... Era a cereja do bolo. Era o que estava faltando. Era aquilo que você falou, que parecia que faltava alguma coisa, né? E a transcomunicação, ela traz... Ela fechou, né? Todo o nosso... Foi fantástico, né? E foi maravilhoso. Mas aí, nas empresas, né? Como que a gente pode, então, trabalhar... já que há muitos funcionários, né? A gente não vai conseguir fazer, por exemplo, o atendimento de todos os funcionários. Então, a gente trabalha coletivamente. Né? Então, a gente vai trabalhar dentro da empresa de uma forma coletiva. Isso né? aí. E acessando o dono, o presidente da empresa, aquele que está à frente, o gerente, né? Aquele que está à frente daquela equipe. E aí, sim, a gente pode ter um trabalho mais pontual com essa pessoa que está à frente ali dos funcionários, né? E nós tivemos um caso, né, que teve uma evolução muito rápida de vendas, não foi? Há pouco tempo. Foi. Agora de contratos que estavam parados, licitações. E que depois o próprio Alexandre, também, né? O nosso apoiador aí, né? E consultor financeiro nosso aí. O Alexandre Barros. Excelente profissional, né? E ele, como cliente nosso, né? Nos trouxe essa problemática, essa dimensão que estava emperrada na empresa dele, né? Contratos licitatórios ali já ganhos, né? Mas não estavam indo à frente. Estava demorando a conclusão do processo. Né? E o trabalho de geobiologia que fizemos, da medicina do habitat, fizemos na empresa dele, tudo funcionou, voltou a funcionar, andar perfeitamente. Né? E ele ficou feliz, né? Muito satisfeito legal. Porque e até nós também, né? Claro. Porque a gente, às vezes, como a gente não fica preso a tempo, né? Isso. Então, a gente faz o trabalho e deixa ele fluir. E receber o feedback rápido, o retorno rápido do cliente é fantástico. Com certeza. A gente fica emocionado a cada feedback, né? E a gente também faz, dentro da nossa empresa, com certeza, o trabalho de medicina do habitat. Minha terapeuta aqui, ó. Então, show de bola. Um atende o outro. Essa aqui também, ó. Hipnose aí, isso. ó. Então, a gente se cuida da nossa empresa também, porque é a nossa vitrine. Com certeza. Né? Então, as pessoas, os clientes que chegam até a nossa empresa se sentem bem. E é isso que a gente quer. A primeira palavra que eles falam quando entram, nossa, que paz, que incrível, tranquilidade, né? Não quero ir embora. Exato. Então, assim, a gente precisa ser a vitrine. Sim. E para ser a vitrine, a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente oferece para os clientes, né? Então, só para a gente deixar aqui bem rapidinho, né? Algumas coisas... Spoiler, dicas. Algumas diquinhas, né? De como ter um ambiente também mais saudável, né? Bárbara, você quer falar? Então, para começar com um ambiente saudável, manter a limpeza com regularidade da sua casa, evitar consumir conteúdos violentos, evitar ver jornalismo, que infelizmente hoje em dia, aquele jornalismo mais pesado, né, violento, tudo isso traz uma energia carregada para dentro do seu ambiente, que na correria do dia a dia a gente acaba passando despercebido. Prestando atenção no que a gente ouve, seja na rádio, no consumo de músicas, isso tudo influencia, né? Bastante. Para a saúde do nosso ambiente. Então, quanto mais coisas positivas e harmônicas nós consumimos, né?
mais vibração e elevação a gente traz para o nosso ambiente, para nossa vida. Colocar uma plantinha, né, exatamente. dentro do... Um mineral como cristal. Isso, muito legal, Trazer né? a natureza para dentro, né, Da do sua ambiente. casa. Né, Além que de a gente ornamentar, está. né, ficar bonito, também funciona Boa iluminação, energeticamente. ventilação, Isso Porque, aí. como nós contribui. falamos, é uma troca, né? Sim. É uma troca. Então, aquela plantinha está fazendo essa troca. E por também falar junto. em troca, Uhum. também cuidar, né, dos relacionamentos, Sim, né? Isso é muito importante. Ter um bom relacionamento com as pessoas Com que as estão pessoas, por perto. Vamos tirar uma cartinha Vamos, então? vamos, já? vamos. Tô ansioso aí, Sempre ó. vem com a dica Pra esperta. ficar- Pô, e é oportuna, Pra né? deixar uma mensagem aí pra semana de vocês, né? Sim, então, vambora. o perdão, saiu a cartinha do Olha! perdão, né? Então, não se culpe, pois não existem erros e sim lições a aprender. Nossa. Procure compreender o outro e a si mesmo. Exercite o perdão. Então, Que lindo. fechamos bem, né? O mês, né? Porque já estamos fechando o mês. Fechamos bem o mês, deixando essa linda mensagem para vocês. Agradecemos a todos Sempre. pela audiência. Agradecemos a Vibe Mundial pela oportunidade de estarmos aqui, né? Maravilha. Siga nossas redes sociais, Isso. @institutopulsar.rj. .rj. Vai lá, bora evoluir, Até hein? a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.